Só passando um pouco sobre o que eu quero falar hoje, eu preparei um script aqui da gente conseguir adicionar faturas, né? Então, eu vou colocar algumas formas de adicionar fatura, seja ela manual, né? Automática, em massa e também via usina. Então, tem algumas diferençazinhas, alguns truquezinhos que acho que é importante para vocês conseguirem otimizar tempo. Depois eu vou passar pelo cadastro de unidade recebedora de crédito, né, o beneficiário. Também a parte de explicar o processamento e reprocessamento de faturas. Eu acho que é alguma coisa que às vezes a gente tem bastante dúvida, né, o pessoal. Cálculo de economia de faturas, vinculada também com erros nas auditorias, né, o que que a gente espera de uma auditoria na fatura. E também a possibilidade de relacionar mais de uma fatura em mais de uma usina. Essa primeira parte do treinamento eu vou fazer num ambiente de teste, porque eu preciso relacionar faturas e o perfil que a gente tem já tem essas faturas relacionadas. Então, a primeira forma de relacionar uma fatura por usina que eu vou passar seria realmente a gente relacionar a fatura já dentro da usina. Então, a gente vem, por exemplo, nessa usina aqui, não existe nenhum cliente relacionado a essa usina e também não existe faturas. Então, eu vou vir aqui em importar faturas, vou pegar a fatura dessa usina, então, relacionei a primeira. Então, aqui eu relacionei uma fatura que não é geradora. Então, eu adicionei a beneficiário e vou adicionar também agora a geradora. Então, beleza. Então, aqui a gente tem geradora e beneficiária. A gente pode ver aqui que foi criado um cliente e esse cliente também, vinculado a ele, a gente relacionou duas instalações, né, duas unidades consumidoras. O que eu preciso fazer agora, nessa aqui no caso, né, é só uma beneficiária, mas a gente precisa fazer o relacionamento de percentual de compensação, né? Então, por padrão, a gente coloca 100% na geradora, mas nesse caso aqui eu vou colocar zero na geradora, porque eu não vou acumular crédito, e 100% de compensação na beneficiária. Então, normalmente, para baixa tensão, a única coisa que a gente precisa fazer aqui realmente é cadastrar o percentual das beneficiárias. Eu cadastrei por aqui, salvei, e eu posso também fazer o cadastro expandindo essa aba aqui, então eu consigo editar aqui e depois salvar. Essa é uma maneira que eu gosto, até na parte dos onboard, eu gosto de passar por aqui na hora de criação de cliente, porque a gente já relaciona as faturas a essa usina, cria um cliente, né? Então a gente ganha tempo em pegar informações. Como a gente já extrai essas informações tudo da fatura, então eu ganhei tempo criando o nome do cliente aqui e também preenchendo todos os dados de instalação. Beleza, só para mostrar que realmente já está vinculado a essa usina, eu vou entrar aqui na aba de faturas, nessa aqui é a aba de faturas geral, e vou importar via essa aba de faturas. Então, vou pegar duas faturas que são dos meses seguintes. A gente vai ver que essas faturas já estarão relacionadas aqui, ó, à usina UFV Companhia. Então, aqui, já relacionei, então, qualquer fatura de meses seguintes ou qualquer fatura de meses posteriores também que eu queira adicionar. Uma vez que eu fiz esse relacionamento via usina, já vai estar automaticamente relacionado a essa usina. Vou fazer outra forma também de relacionamento. Então, eu vou fazer via essa página
de faturas, que seriam as faturas em geral, né? Vou só pegar aqui. Então, às vezes eu quero fazer em massa, né? Eu tenho aqui 5 faturas, né, de meses diferentes. Eu posso copiar essas faturas aqui e arrastar. Então, arrastei faturas de meses diferentes. O que que acontece aqui quando eu faço isso? Arrasto em massa 5 faturas. Como essas faturas não estavam relacionadas a nenhuma usina, a gente vai ver aqui que ficou de relacionar. Então, eu não gosto de fazer dessa forma num primeiro momento, por quê? Porque depois eu vou ter que vir aqui e relacionar manualmente cada fatura. Então, eu joguei 5 faturas aqui, eu tenho que vir aqui, selecionar a usina, relacionar. A gente vai ver que criou o cliente nessa usina, né? Da mesma forma que eu criei ali no passo anterior. Só confirmando aqui, ó. Criou o cliente nessa usina, só que eu só relacionei uma fatura até agora, tá vendo? Então, eu tenho que vir aqui na página e relacionar todas as outras faturas que eu importei em massa. Então, vou relacionar aqui para ficar legal. Eu não estou visualizando o cliente porque eu já vi que já foi relacionado aquela hora, mas eu posso voltar lá e verificar que todas as 5 faturas já estão relacionadas agora. Então, caso você queira fazer em massa, o que que é a minha dica? Então, vou pegar outro cliente aqui e vou jogar aqui faturas do mês de janeiro. Então, aqui eu estou jogando uma geradora, 2 beneficiárias do mês de janeiro. Eles estão aqui. Eu vou relacionar uma fatura de cada vez, né? Aqui são 3 unidades consumidoras. Vou relacionar as outras 2. Beleza. Esse cliente Altair aqui, eu já consegui relacionar a fatura à usina dele. Então, a gente pode ver aqui que existem 3 unidades consumidoras, já estão todas vinculadas a essa usina. Aí, o que que eu faço agora para enviar em massa? Agora eu posso enviar, porque eu já fiz o relacionamento de um mês de referência, eu posso vir aqui agora com os demais meses e jogar em massa aqui, ó, 21 faturas. Então, todas essas faturas agora que eu exportei posteriormente já vão estar vinculadas àquela usina Altair. A gente pode olhar aqui que elas já estão sendo vinculadas. Diferente do exemplo passado, que eu já mandei tudo de uma vez e não tinha nenhum relacionamento, né? Não tinha nenhum vínculo à usina. Então, dá um pouquinho mais de trabalho que depois eu tenho que ir lá manualmente e fazer essa vinculação. E você vindo aqui na aba Faturas, a gente consegue aqui, ó, inserir dados manualmente. Então, isso aqui a gente vai cadastrar uma fatura de forma manual, a gente só não vai ter aquele arquivo em PDF, né? Mas esse cadastramento ele vai servir para todo aquele relatório completo, né? Então, eu acho que é bastante útil. Então, eu vou ter que inserir os dados manualmente. Essa fatura é uma B1, então eu já coloco B1 aqui, porque eu vou ter menos dados para ser preenchidos. Primeiro passo é relacionar essa fatura a uma usina. Eu vou vir aqui em selecionar a usina, quero criar a usina do Rodrigo, e vou colocar os dados que realmente estão na fatura, né? Então, aqui é um trabalho um pouco manual, mas acho que ajuda bastante em alguns casos.
Então, o nome do cliente, Rodrigo. Número de cliente. Número de cliente, pessoal, a gente está tomando como base aqui a nomenclatura da CEMIG. Algumas concessionárias não têm esse número de clientes, outra está como código de cliente, mas aqui na CEMIG é um número vinculado ao CPF ou CNPJ. Então, o único número de cliente, ele pode ter várias instalações vinculadas a ele. Coelba, por exemplo, o número de cliente ele não é vinculado ao CPF. Então, o mesmo CPF tem vários códigos de cliente e código de instalação. Mas aqui eu vou explicar um pouquinho mais para frente, só para vocês ficarem, para entender o que é cada campo que precisa ser preenchido. Então, esse número de clientes, se não tiver, não tem problema, você pode colocar o nome do cliente, que ele não é um campo aqui que vai ser fundamental. Agora, já o número de instalação ou código de instalação vai depender da concessionária, já é um dado muito importante, porque ele é aquele código que está vinculado à unidade consumidora, né? Então, para a gente baixar a fatura automaticamente, tudo, esse é um dos dados mais importantes na parte de faturas. Então, vou colocar aqui o número de instalação, 708892. Tipo de conexão, bifásico. Então, isso aqui vai servir para a gente calcular lá o custo de disponibilidade, código da instalação. Então, 3011 180531. Concessionária. CEMIG. Isso aqui também é bastante importante, data de leitura atual. Por que que essas datas de leitura atual e anterior são importantes? Porque lá no relatório a gente pega esse período de faturamento para conseguir pegar o período de geração adequado, né? Então aqui está 28/6/2024 e a leitura anterior 27/5. Beleza. Valor da conta, isso aqui vai ser a parte lá de faturado. Lembrando aqui, a gente coloca ponto, viu? A gente não coloca vírgula, questão de programação aqui. Tarifa, R$ 1,02. Essa tarifa vai ser utilizada para cálculo de economia, né? Então, injeção, está aqui embaixo, 410. Consumo, ele consumiu 189. Consumo compensado, né? Compensado é justamente o que ele é, economizou, né? Então, ele pagou 50 de custo de disponibilidade, ele compensou 139 desses 189. 139. E saldo de crédito, esse saldo aqui, ele é da fatura. Eu vou ter que achar essa fatura aqui, que eu acabei... Tá aqui. Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, está um saldo acumulado de 984. Esse saldo é importante também, porque esse saldo, na hora que a gente for fazer o processamento da fatura, desculpa, pessoal, estou com voz um pouco rouca, mas na hora que a gente for fazer a auditoria, o processamento da fatura, a gente vai verificar qual que era o saldo do mês anterior, para ver se o saldo do mês atual tá correto, né? A gente vai verificar quanto que foi injetado. Então, esse saldo aqui que está, na maioria das concessionárias já tem esse valor aqui na fatura, é bem importante. Então, vou confirmar aqui. Vamos lá na usina do Rodrigo. E foi criada uma fatura aqui, tá vendo? Então, todos os dados que a gente pega de uma fatura real foi criado aqui também. Vocês podem ver que sempre que a gente coloca uma fatura, ela vai ficar aqui como pendente. Então, por que que a gente coloca aqui como pendente?
justamente para dar tempo da gente fazer todo o procedimento ali no cliente, cadastrar as unidades beneficiárias, e a gente roda esse cálculo aqui todo dia de manhã, ali por volta de 6 horas, todas que estão pendentes vão ser processadas. Então, eu vou, só antes de processar aqui, vou vir aqui no Altair, até que eu falei para vocês aqui, eu acho mais fácil a gente fazer o cadastro de crédito por aqui, né, expandindo. Então, igual eu falei aqui, ó, um número de cliente, ele pode ter várias unidades consumidoras relacionadas a ele. Isso no caso do CEMIG e em grande parte das concessionárias também. No caso da Coelbo, por exemplo, a gente teria 3 clientes criados aqui, um para cada instalação. Aí não tem problema também, por exemplo, eu coloco 0 aqui, no próximo cliente eu coloco 30, no outro 70, e a gente consegue também fazer sem problemas a parte da verificação dos créditos. Então eu vou colocar aqui a beneficiária, a geradora não tem crédito nenhum para ela. Essa aqui do final 55, eu vou colocar 70 e a outra eu vou colocar 30. Um detalhe importante, pessoal, aqui, esse percentual ele tem que dar 100% até com as vírgulas. Então fiquem de olho aí para não comer mosca e só um minutinho, Ricardo, deixa eu só acabar aqui e já te passo a pergunta. Então o que que a gente fez aqui? Se eu, por exemplo, colocar 20 aqui e 70 aqui, os outros 10 vão ser jogados para a geradora. Quer ver? Vamos testar? Vou atualizar a página aqui, verificar se. Tá vendo? Ficou 10% para a geradora. A gente coloca isso como uma forma de ficar legal o cálculo aqui, né? Então, se por um acaso foi excedente para a geradora e não era para ir, dê uma olhada se o 100% ali, o cálculo está correto. Então, eu vou colocar zero. Vou até fazer um teste aqui. Vou colocar 30% aqui já, com 10% na geradora. A gente vai ver que deu um erro, tá vendo? Percentual de compensação superior a 100%. Então, vou colocar zero aqui, agora a gente vai salvar. Beleza, cliente atualizado. Se você vier aqui em informações da usina, a gente vai vir aqui, ó, configurar por ordem de prioridade. Então, eu vou habilitar, vou salvar e vou aqui configurar. Então, eu consigo colocar, não, por exemplo, essa aqui é zero, né, que é a geradora, e a beneficiária eu vou querer prioridade um e prioridade 2. Então, eu consigo salvar, mesmo tendo cadastrado o percentual aqui, quando eu habilito esse percentual por prioridade, aquele percentual ali ele vai ser ignorado. Eu fui rápido demais ou conseguiu pegar onde que fica? Não entendi. Perfeito. Obrigado. Só um detalhe, pessoal, isso aqui uma funcionalidade que a gente subiu essa semana. Então, assim, se tiver alguma melhoria para fazer, pode nos enviar lá no suporte, porque a gente ainda está verificando ali se está tudo ok, questão de. A gente ainda não tem muito exemplo de unidades que estão. Até se alguém já tiver algum cliente ali que tem algum tempo que está sendo configurado por prioridade, se puder nos enviar a fatura só para a gente fazer o teste aqui para ver se está tudo ok. Mas o comportamento é aquele, né? Por prioridade, a gente vai na 1 ali, vai abater todo o consumo dela. Se sobrar crédito, vai passar para 2 e por aí em diante. Então, eu falei aqui de processamento e reprocessamento. Então, eu comentei que todas as faturas que a gente coloca, elas ficam pendentes aqui para serem processadas. Então, esse processamento aqui, ele vai considerar esse percentual que eu cadastrei nas unidades beneficiárias e vai fazer o cálculo, comparar saldo do mês anterior e tal. Então, assim,
Caso você tenha alguma urgência, fala, eu tenho que mandar hoje para o cliente e eu não consigo esperar até amanhã. Você consegue reprocessar faturas aqui que vai ter o mesmo, vai, vai, vai ser a mesma coisa de esperar processar, né? Só que quando você reprocessa aqui, você reprocessa faturas, todas as faturas daquele determinado mês. Então, não só de um cliente específico. Então, por exemplo, vou colocar aqui mês 6 e vou confirmar todas as faturas que tiverem aqui do mês 6 vão ser processadas. Tá vendo? Só verificar qual que foi a do mês 6. São só duas aqui também que eu tenho do mês 6. Essa aqui foi que eu criei na mão e essa daqui deu um erro de cálculo, mas eu vou entrar aqui só na minha conta para eu forçar o processamento dessas faturas. Só um minutinho, pessoal. Vocês estão conseguindo pegar legal? Tá ok até agora? Tá ok. Eu estou forçando aqui o processamento das faturas para a gente passar para a parte de economia, né? Então, aqui, beleza, a gente processou todas as faturas agora. A gente vai falar agora de economia da fatura, né? Então, o que que a gente considera? Depois eu vou pegar uma de média tensão, que eu acho que faz mais sentido também. Só um minutinho. Então, assim, quando a gente coloca fatura, a gente consegue puxar, né, qual que é o valor da tarifa dessa fatura. Então, a economia que a gente vai usar é justamente o consumo compensado vezes essa tarifa. Então, esse cálculo aqui de 8.000 está um pouco pequeno, pessoal, vou aumentar aqui. Esse valor aqui de 8.383 é justamente o consumo compensado aqui de 8.720 vezes a tarifa de 96 centavos. Também acho que foi o que muitas pessoas pediram, foi a questão de conseguir editar campo da fatura, né? Então, não sei se vocês repararam que essa parte de edição já está disponível, mas você vem aqui em editar, eu posso colocar aqui 0, por exemplo, 52 centavos. Então, a gente vê aqui, ó, que economia está um valor de 3.500, eu vou salvar aqui com nova. Dá um F5 aqui. A economia que não atualizou. É um bugzinho, mas era para atualizar. Vamos tentar ali também, vendo aqui nas faturas de baixa tensão. Mas, assim, em geral, essa questão da economia, a gente está pegando o consumo compensado de cada horário. Então, aqui só tem horário fora ponta e horário ponta. Mas caso tenha horário reservado intermediário, também vai ser assim. Vai ser esse consumo compensado vezes a tarifa desse horário, mais o consumo compensado de 410 vezes essa tarifa daqui. Então, esse somatório aqui, às vezes, não aparece só um tipo de tarifa, mas está considerando todos os horários. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida nisso aqui? Vou só testar aqui, ó, que a gente tem uma economia de 8.386. Vou editar essa tarifa aqui para 1,20. Salvei. Então, aqui eu vou passar um pouquinho por esses
campos aqui da fatura, né? Eu acho que a maioria são bem autoexplicativo. Essa injeção e injeção registrada, por que que a gente tem dois campos? Principalmente para as faturas de média tensão. Então, deixa eu ver essa daqui. Algumas faturas de média tensão, a gente tem a injeção registrada, né? E a gente multiplica um valor ali de perda do transformador de normalmente 2,5%. Então, esse valor de injeção registrada é o valor que a gente pega no medidor ou que é registrado lá na parte de baixo da fatura. E essa parte de injeção já no caso de injeção, né, eu acho que a gente diminui 2,5% e do consumo registrado e essa parte de consumo a gente multiplica por 2,5%. Então, essa parte que é justamente por essa diferença de média de tensão, o consumo compensado nesse caso é o consumo que a gente está pagando na fatura, né? Então, aqui ele está pagando o custo de disponibilidade, então seria só 100. Se for uma fatura que ele não pagou o mínimo, vai ser aquele valor ali entre o injetado, a diferença do injetado e do consumido. Então, aqui ele compensou tudo e tem o saldo, que também o saldo, como eu falei para vocês, ele é retirado da fatura. Aqui a gente já tem alguns erros. Aí, o que é esse erro? Então, aqui, ó, só pegar. Então, aqui, ó, a gente tem uma parte aqui no final da fatura que vai falar qual que é o percentual excedente e qual que é o crédito esperado. Então, aqui, provavelmente, eu coloquei um percentual que não é o verdadeiro. Então, é exatamente essa. Aqui, deixa eu só voltar aqui para pegar o erro de cálculo. Então, fala que o saldo esperado era 4.157. E o saldo aqui está 4.207. A gente vê que ele está bem próximo aqui, então pode ser alguma diferença do percentual. Deixa eu só verificar aqui o percentual que a gente colocou. Entre 70 e 30. Então, provavelmente seja 65 e 35, alguma coisa assim. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum caso de fatura de vocês que vocês não entenderam a parte de erro, por que que tem esse erro? Então, aqui também a gente tem a parte de erro também do consumo compensado, né? Então, por exemplo, aqui está dando 271 esperado e foi compensado 329. Então, a gente sempre tem que olhar aqui por que está dando esse erro. Às vezes é um erro do que a gente cadastrou, ou pode ser um erro da concessionária também. Então, nem sempre que tem esse erro aqui é um problema. Esse erro é mais um alerta mesmo para a gente verificar se foi enviado corretamente o cálculo, e para isso a gente precisa estar com esses percentuais aqui, ok, né, de acordo com o que está cadastrado na concessionária, porque toda vez que a gente faz o reprocessamento, a gente vai comparar qual que foi o excedente da geradora e vai pegar esse excedente e vai multiplicar pelos percentuais. Até nessa usina do Altair aqui, eu vou usar um exemplo que fica claro para a gente saber o que que é feito de cálculo. Então, vou pegar o relatório do mês de agosto. Essa usina aqui é mais para jogar crédito. Então, assim, a gente pegou na fatura de agosto que ele consumiu 54, faturou R$ 61,
Esse faturamento é quanto que veio realmente a fatura da CEMIG. Nesse período de 7, do 7 a 7 do 8, ele gerou 687 e injetou 675. Pessoal, só um detalhe, esse período de faturamento, esta data aqui a gente coloca um dia antes da leitura atual. Por quê? Porque é um dia que a gente tem a geração completa. Então, o relatório de agosto vai começar dia 8 do 8 até um dia antes da... Aliás, o relatório de setembro vai começar dia 8 do 8 até um dia anterior à leitura de setembro. Então, aqui, ó, até passando aqui para o relatório, esse cálculo aqui é referente a todas as economias. Então, essa economia é da economia do consumo compensado da geradora, do consumo simultâneo da geradora e do compensado das duas beneficiárias. Eu vou mostrar esse valor aqui daqui a pouquinho. Eu tinha falado que nesse período aqui ele gerou 687 e injetou 675. Então, essa diferença de 12 kWh aqui, a gente somou no consumo da fatura como consumo total, né? Então, isso aqui foi medido na fatura, isso aqui foi calculado. Então, a gente pegou o consumo simultâneo e somou aqui. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, a gente consegue ver, né, compensou 4 kWh na geradora e compensou 248 aqui e 224 aqui. E aqui é justamente esse valor aqui de 462. Na geradora, eu tive 12 kW alguma coisa, multiplicado pela tarifa de 90 e poucos centavos, deu R$11 de economia simultânea. Tive 3,97 por aqueles 4 kWh que foi compensado. E nas beneficiárias eu tive 212 mais 234. Então, somar a economia dessa beneficiária e dessa beneficiária e essas duas economias da geradora, a gente tem esse valor de 462. E aqui é o que realmente a gente tem o cálculo de crédito. Então, assim, eu injetei 675, usei 4 na geradora, né, 4 kWh. Então, eu tenho 671 de excedente. Desses 671, eu vou multiplicar pelo percentual que está cadastrado. Deixa eu só verificar aqui. É justamente 70 e o outro 30. Então, vamos... 671 vezes 0,7. Eu multipliquei por 671 vezes 0,7. Então, eu tenho 469 kWh enviado para essa daqui. Aqui, provavelmente, quando eu processei, estava outro valor, porque a gente mudou esse cliente faz pouco tempo. A gente pode até reprocessar essa fatura depois. Mas aqui realmente foi isso. Esse cliente aqui, na época do processamento dessa fatura, ele estava com um valor diferente. Mas o cálculo é esse. A gente vai pegar o que foi injetado, menos o que foi consumido na geradora, e esse excedente a gente vai enviar para os valores que estão cadastrados aqui. Aí, o que a gente faz aqui também? A gente vai comparar nas faturas. Então, por exemplo, vamos supor que no mês 7, a gente tinha um saldo aqui de 404.338. E eu mandei 400 kWh. Então, eu vou ver o consumo dele, né? Desses 400, quanto que eu precisei? Então, vamos supor que a gente usou 300 para o consumo dele. Então, a gente vai, no mês 8, espera-se que tenha 100 a mais de saldo aqui.
Se não tivesse 100 a mais, ele vai dar um alerta falando, ó, o saldo esperado era 4.438 e está 4.500. Então, o cálculo, ele leva bem em consideração essa questão do saldo. Se a gente não tem saldo, espera-se que toda aquela injeção, né, se for o consumo for maior que a injeção, seja compensada. Ou se a gente consumiu 300, espera-se que tenha 200 de saldo. Isso daqui, pessoal, a gente consegue, que eu não sei se todos vocês passaram pelo onboard recente, mas aqui a gente consegue vir aqui em faturas, esse botão aqui tem uns gráficozinhos, a gente consegue verificar aqui, ó, vou pegar agosto, de outro cliente. Então, a gente tem esse gráfico de economia, tem a produção do período aqui, então, eu gerei 1.243, injetei 805 e tive um consumo simultâneo de 437. Então, é justamente a diferença desses dois. E aqui eu consigo ter um gráfico bem mais completo. Então, o que é esse gráfico aqui? A parte externa, né, em vermelho, eu tenho toda a energia gerada no período. Aí dessa energia, 1.243, eu consumi simultaneamente 437 e injetei 805. Então, dessa injeção aqui de 805, eu usei 576 para abater o consumo da geradora. Cadastro de concessionária que a gente consegue puxar fatura existente. Eu acho que todo mundo sabe que não é muito interesse da concessionária disponibilizar a fatura para um outro portal, né? Então, a gente sofre um pouquinho para conseguir puxar essas faturas. O jeito que a gente achou mais fácil seria realmente ter a credencial do cliente, que aí a gente consegue acessar e puxar a fatura, mas de vez em quando uma concessionária ou outra acaba bloqueando a forma de puxar automático, e a gente tem que procurar algumas formas de conseguir contornar isso. Então, Equatorial Goiás foi uma recentemente que a gente teve problema, não conseguimos puxar automaticamente. O que a gente conseguiu fazer seria a gente cadastrar esse e-mail aqui, faturasgdash@gdash.solar, para receber a fatura da Equatorial Goiás, e depois você cadastra o e-mail do cliente. Então, a gente vai receber a fatura e reencaminhar essa fatura para o cliente. A gente recebendo a fatura para esse e-mail, a gente consegue vincular a usina. Então, e o outro é Energisa. Energisa também é dessa forma. As demais que a gente consegue, não são todas que a gente já tem, então se por acaso falar, não estou conseguindo baixar automático, manda lá no suporte, vê se a gente já tem a integração automática desse portal. Caso não tenha, nos passe alguma credencial que a gente vai colocar na nossa programação aqui para tentar fazer essa integração. Uma coisa importante que eu acho que é bom lembrar, cadastrem primeiro todas as beneficiárias, todas as geradoras, aliás, todas as instalações da usina, coloca o número de instalação bonitinho e depois salva a credencial. Por quê? No momento que a gente salvou a credencial, a gente já roda o programa para tentar baixar as últimas faturas dessa credencial. E pode acontecer de, por exemplo, esse número de cliente ter 10 faturas, 10 unidades consumidoras vinculadas a ele. Só que essa usina aqui, somente 3 fazem parte dessa usina. Então, para a gente baixar as instalações corretas, cadastra cada instalação aqui, depois coloca a credencial e salva. Aí a gente não vai ter problema, vai conseguir ser direcionado para a fatura que realmente precisa. E o último
antes de abrir para a pergunta que eu queria passar aqui, seria alguns casos de relacionar a mesma fatura em usinas diferentes. Então, eu vou pegar um caso aqui. Então, às vezes acontece de a gente ter uma geradora que ela não é capaz de suprir toda a geração dela, né? O caso dessa daqui. Ela é uma geradora, não consegue suprir todo o consumo que está vinculado a ela. Então, aqui a gente pode ver que a gente só tem ela como 100%. E eu tenho uma outra usina que ela produz melhor, ela tem uma capacidade de produção melhor, que eu cadastrei essa daqui como beneficiária dessa usina. Então, assim, apesar da fatura ser geradora, a gente vai tratar cada usina separadamente. Então, nessa usina aqui, Galpão, esse número de cliente aqui, apesar de ser geradora, ela é uma beneficiária aqui. Então, quer ver? Só ver aqui onde que ela está. Final 0895. 0895. Então, aqui, ó, a gente manda 36% para ela, mas na hora de cadastrar aqui, a gente altera para não. Por quê? Porque cada usina, ela comporta só uma geradora, né? Então, não tem problema de a gente relacionar uma fatura a mais de uma usina, mas só temos que tomar cuidado para tratar cada usina de forma diferente. Vocês têm algum caso que precisou colocar uma fatura em mais de uma usina e deu problema? E aqui pode ser feito até aqui, ó, relacionar outra usina, tá vendo? A gente vem na aba de faturas aqui, procura qual usina que a gente quer relacionar e consegue relacionar outra usina. Aí eu vou na usina e só tomo cuidado para não... Porque também não vai deixar salvar, né? Se tiver duas geradoras aqui, vou até pegar esse caso aqui da Altair. Se eu vim aqui em cliente e mudar essa daqui para geradora, eu não vou conseguir salvar. É permitida apenas uma geradora por unidade. E um detalhe, quando a gente faz isso, essa usina aqui não vai aparecer no relatório dessa usina na hora que a gente for pegar a economia. Então, deixa eu só pegar o relatório aqui. Deixa eu ver quando essa tem fatura. Mês 7 de 23. E para fins também de relatório, deixa eu ver aqui também quando tem fatura, esse mês 7 de 23, não tem mês 6. Então, deixa eu só pegar aqui também, relatório, mês 6 de 23. E aqui eu vou pegar mês 6 também. Então, esse relatório aqui do mês 6, na hora que a gente olhar essa economia por instalação, essa instalação aqui, final 95, não vai aparecer aqui. Por quê? Porque a gente já tem outra usina que eu vou mostrar a economia dela. Então, para não ficar alguma coisa duplicado, a gente deixa a economia dessa geradora aqui para o relatório da usina dela e retira essa economia daqui desse relatório. Então, esse relatório aqui vai ter a economia da geradora e das demais beneficiárias, excluindo essa geradora.
Até porque, na hora que a gente vai fazer o cálculo de economia, não dá para a gente saber qual que foi a economia relativa à produção dessa geradora, né? Porque ela teve uma produção e, além da produção dela, a gente mandou um crédito para ela. Então, a gente só separou, aí no final das contas, como normalmente é o mesmo cliente, a economia total, né, seria a economia de cada usina separadamente.